Graça e paz, povo amado de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma rápida reflexão para o nosso coração neste dia de domingo. Vou ler lá no Salmo 46. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu coloquei como tema nessa pequena reflexão: não temas, Deus está contigo. Esse salmo é um salmo muito lindo e ele traz muitas certezas para o nosso coração. E uma das certezas que esse salmo traz ao nosso coração é a presença de Deus conosco. Ele diz assim que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E todos nós precisamos de refúgio diante de tudo que está acontecendo. Então, olha só, o Deus que é o nosso refúgio, né, que é o Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, esse Deus que está contigo, esse Deus que está presente nas nossas vidas, ele é um Deus que ele não nos desampara. Ele é um Deus que ele está conosco nos momentos bons, nos momentos ruins. Ele é um Deus que ele está conosco quando tudo ao nosso redor desmorona. E a presença de Deus na nossa vida tem o poder de acalmar o nosso coração, tem o poder de acalmar as nossas tempestades que às vezes se manifestam na nossa mente ou se manifestam em forma de preocupação ou ansiedade do nosso coração. Então, o Deus da nossa vida, o Deus que é o nosso socorro, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que é a nossa fortaleza, que está conosco, ele está conosco ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso aqui significa que está havendo ao nosso redor uma grande perturbação, uma grande, digamos assim, uma grande luta, uma grandes ondas do mar, mas o nosso Deus, ele não nos deixa nesses momentos onde as grandes ondas se levantam, onde as tempestades se levantam contra a nossa vida. Deus continua conosco e ele dá a certeza da sua presença na nossa vida. E ele diz assim, ó: ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas mesmo que tudo em volta esteja perturbado, esteja muito confuso, mas a presença de Deus nos acalma. Esse Deus que está conosco, ele nos traz a paz que excede todo o entendimento, e a sua presença é suficiente para nos dar a certeza de que nós podemos vencer diante dessas ondas que se levantam contra a nossa vida, diante das bravezas dos mares, diante da turbulência das águas. Ele nos dá a certeza da sua presença e ele nos dá a certeza de que seremos vencedores. Por isso, não desista, continue caminhando na presença desse Deus, porque ele tem vitória para a tua vida. Ele diz assim, ó:
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, mesmo que tudo em sua volta esteja muito confuso, esteja muito turbulento, o Senhor te dá a certeza de que a ajuda dele virá pela manhã. O Senhor te dá a certeza de que a presença dele está no nosso meio e nós não seremos abalados. Então, se você precisa de socorro, o Senhor é o nosso socorro. Se você está no meio de uma situação onde a angústia predomina, Ele é o teu socorro na hora da angústia. Você tem a quem se socorrer, você tem a quem buscar nessa hora difícil. E a presença dele é mais do que suficiente para te garantir a vitória. No versículo 6 ele diz assim, ó: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te dizer que não importa a guerra que você está vivendo, o Senhor dos exércitos, ele está contigo para te dar vitória. Ele é o Senhor dos exércitos porque ele não perde batalha. Ele é o Senhor dos exércitos porque ele faz com que nós nele possamos vencer as nossas guerras. Então a presença do Senhor conosco, ela nos traz a coragem necessária para encararmos a braveza dos mares, as grandes ondas, as grandes tempestades da vida, as grandes perturbações ao nosso redor. Essa presença é mais do que suficiente para nos garantir que chegaremos do outro lado, mesmo que a tempestade se levante. No versículo 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. É lindo o que Deus faz para nos abençoar. Se você está vivendo uma guerra, saiba que o Senhor, ele está contigo para fazer cessar as tuas guerras. E se é uma guerra que não pode ser cessada agora, porque é um processo que você tem que viver, saiba que ele é contigo nessa guerra para te dar vitória. Saiba que ele é contigo nessa guerra para te fortalecer no processo. Saiba que ele é contigo nessa guerra para te dar o necessário para que você consiga vencer. Porque a nossa vitória está nele, a nossa força vem dele, a nossa alegria é ele. No versículo, ele diz assim, ó, ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então aquilo que vem preparado nessa guerra contra a tua vida, ele tem o poder de anular. Se é um arco, ele tem o poder de quebrar esse arco antes que ele chegue em você, antes que ele te fira. Se são carros, ele tem o poder de queimar esses carros no fogo. Se é uma lança, ele tem o poder de cortar essa lança antes que ela te atinja. Então o nosso Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e quando ele nos coloca numa guerra, ele de antemão, ele já garante a nossa vitória. Quando ele nos coloca numa guerra, ele está nos treinando para o seu propósito nas nossas vidas, e é por isso que nós não podemos desistir das batalhas, é por isso que muitas vezes nós temos que suportar o processo, porque ele não nos abandona em momento algum, tanto na paz, tanto na alegria, na dor, no sofrimento, no deserto, no vale, ele está conosco, e a presença dele é mais do que suficiente para nos garantir que seremos mais do que vencedores. No versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei o que está tirando a tua paz, eu não sei o que está
tirando você do foco, mas eu quero te dizer que o Senhor hoje diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta o teu coração, espera nele, porque ele tem vitória para você. Aquieta o teu coração, diz como o salmista disse para a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, se você está num momento difícil, se você está num momento de luta, num momento de dor, num momento de tristeza, num momento de angústia, espera em Deus, porque há um cântico novo para a tua vida, porque o Senhor está preparando você para receber a bênção. Muitas vezes a gente diz assim: o Senhor está preparando a bênção. Não, a bênção já está preparada. O Senhor está nos preparando para recebermos a bênção, para que essa bênção ela seja vitória para nós, ela seja usado para abençoar também aqueles que estão ao nosso redor, porque quando estamos preparados para receber a bênção, ela se torna bênção também na vida daqueles que estão próximos a nós. Aqui no caso é tarde, eu não sei que hora você vai assistir, mas nesse dia, ou na noite, não sei quando você for assistir esse vídeo, eu quero te dizer que o Senhor dos Exércitos está contigo, que o Deus de Jacó é o teu refúgio, que você pode dizer assim como disse Davi, que o Senhor me esconda no teu alto refúgio, até que passe as calamidades. O Senhor está contigo, portanto você não tem o que temer. O Senhor pode te abrigar, porque ele é abrigo seguro, ele é alto refúgio, ele pode trazer livramento sobre a tua vida. Então não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que não perde o controle de nada, ele é na tua vida, ele é suficiente. A presença dele é mais do que suficiente para te garantir a vitória, te garantir a alegria, te garantir a força necessária para que você continue caminhando. Portanto, não pare. O Senhor diz assim: não temas, eu sou contigo. Então não pare, continue olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, e continue caminhando na presença dele, porque você vai cantar o hino da vitória e você vai sair da situação que você está passando mais fortalecido nele, com a sua fé renovada, com a sua esperança renovada nele. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e que o Senhor nos conceda uma semana de vitória e muito produtiva na presença dele, em nome do Senhor Jesus.